Seja bem-vindo a mais um Insight. Insight é a plataforma de ensino da nossa igreja Church in Connection e a nossa plataforma de ensino é online. Hoje nós chegamos ao último episódio de 2021 da plataforma Insight aqui no canal da Church in Connection. Nós estamos encerrando esse livro que abençoou centenas de pessoas durante esse ano, tanto aqui na plataforma de ensino quanto nos discipulados da nossa igreja. Insight da prisão, e hoje nós vamos fechar com a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Lembrando que ano que vem tem livro novo, então fique aí com sua expectativa em alta, porque nós vamos ter um livro incrível também para a gente estudar o ano que vem. Mas hoje nós concluímos essa carta, a gente estudou a carta aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses e agora a carta de Paulo a Filemon. Essa carta ela é peculiar porque ela contém apenas 25 versículos, ela não possui capítulos, afinal é uma carta bem pequena. E dentro dessas peculiaridades, a gente lembra que a diferença característica entre uma epístola e uma carta é que uma epístola geralmente é endereçada a uma igreja e carta é endereçada a uma pessoa. Nós temos então o destinatário dessa carta, que é Filemon, e eu quero falar sobre os três principais personagens. Eu vou trazer aqui um pano de fundo histórico para que você entenda um pouco dessa carta. Vou levantar aqui alguns princípios dessa carta incrível e vou aplicar isso também na sua vida. Então vamos, porque o conteúdo de hoje está bem sintetizado, mas também está incrível. Olha só, Filemon, ele era um homem muito rico, possivelmente dono de não somente um escravo, que foi Onésimo, mas como tantos outros escravos. Nós sabemos que a sua esposa, segundo a Bíblia, era Áfia e possivelmente Arquipo, que está aqui no verso 2, era o seu filho. Então a igreja nessa cidade em Colosso, uma das igrejas era na casa de Filemon. Filemon era um homem importante daquela cidade, era um homem reconhecido naquela cidade. O segundo personagem era Onésimo. Onésimo é o escravo fugitivo. Segundo a história, esse homem ele rouba o seu senhor Filemon e ele foge para Roma para viver a sua vida e viver uma vida de homem livre e não mais de escravo. Mas pela providência divina, ele encontra logo Paulo preso lá em Roma e por providência divina ele se converte a Cristo e ele começa a se tornar um obreiro do apóstolo Paulo, dando assistência para Paulo ali na sua prisão em Roma. Por ser escravo e fugitivo, ele necessariamente estava sentenciado à morte. Era para ele ser executado quando ele chegasse de novo na cidade de Colosso. E a gente vai ver o que acontece nessa drama aqui durante esse processo, nessa história. Paulo é o terceiro personagem e Paulo, obviamente, ele foi quem ganhou para Cristo tanto Filemon quanto Onésimo. Acredita-se que quando Paulo reside em Éfeso durante 2 anos, nós sabemos que ele começa ali a ir para as sinagogas, discutir com judeus, persuadir acerca do Cristo. O pessoal de Éfeso começa a falar mal do caminho. Paulo, então, ele vai para a escola de Tirano, que possivelmente era um filósofo ou um médico daquela região que tinha uma escola onde ensinava ali filosofia. E Paulo, então, começa a ministrar das 11 da manhã às 4 da tarde durante 2 anos, formando obreiros. Se lembra que quando Paulo chega em Éfeso, 12 homens, 12 discípulos ali, eram discípulos de Jesus, mas não conheciam o batismo no Espírito Santo, somente o batismo para arrependimento de João Batista. Paulo então ora por eles, eles são batizados, possivelmente eles estudam com Paulo durante um seminário de 2 anos na escola de Tirano. Paulo forma aqueles obreiros e consegue evangelizar toda a Ásia Menor, segundo Atos 19. Paulo então evangeliza toda a Ásia, de forma que as 7 igrejas da Ásia, que estão lá em Apocalipse, foram alcançadas pelo ministério de Paulo durante esse tempo. Inclusive a igreja em Colosso. Foi uma igreja que Paulo não foi lá, Paulo não visitou lá, mas ele envia os seus discípulos, inclusive Arquipo, para aquela região. E Arquipo, na verdade, Epáfras. Epáfras é quem evangeliza a região de Colosso. Possivelmente através do ministério de Paulo, Epáfras evangeliza Filemon. E Filemon agora se converte a Cristo, traz uma igreja para dentro de sua casa e a gente começa a ver o desenrolar desse processo. Dentro dessa história nós temos o dono de escravo, Filemon, companheiro do ministério de Paulo, servo do ministério de Paulo, que está na cidade de Colosso. Nós temos o fugitivo escravo chamado
Onésimo, que fugiu, roubou o seu senhor Filemon, fugiu e agora está em Roma, porque se converteu e está servindo o ministério de Paulo. E Paulo agora que vai enviar uma carta para Colosso, para as mãos de Filemon, através inclusive de Onésimo, para que Onésimo não fosse executado com a morte, porque essa era a sentença necessária, e a gente vai ver o desenrolar dessa carta, que está incrível. Primeira coisa que você deve saber é que dos versos 4 a 7, Paulo ele vai se conectar com Filemon. Cara, Paulo é muito estratégico nessa carta para ganhar o coração de Filemon. Então, ele é esse excelente comunicador que sabe que não é o que se fala, mas como se fala. E por isso que Paulo vai falar do amor que ele sente por Filemon. Ele sabe do amor que Filemon tem pela obra de Deus, da alegria que Paulo tem, né, por ver Filemon crescendo na sabedoria. Paulo vai falar a respeito das orações que Paulo faz pela vida de Filemon. Paulo está dando golpe baixo aqui antes de iniciar o seu pedido. Agora vem o bloco de 8 a 20, quando Paulo agora vai interceder por Onésimo. Paulo vai interceder a Filemon pela vida do seu escravo, ex-escravo na verdade, escravo fugitivo Onésimo. Então olha só, eu vou resumir para vocês 13 pontos aqui desse bloco de 8 a 20, que acontece de forma bem simples e prática, caso você queira anotar. Primeiro ponto, eu como apóstolo poderia ordenar você libertar esse cara, mas eu vou pedir para você. Paulo está dizendo, olha, eu tenho o sentimento e a autoridade de quem pode mandar, eu sou apóstolo de Cristo, em Cristo eu posso ordenar você, mas eu estou decidindo pedir que você faça isso de forma voluntária. Ponto 2. Paulo diz ter gerado Onésimo nas suas algemas. Ou seja, Onésimo era a resposta do ministério de Paulo. Era como se Paulo estivesse dizendo assim, cara, se você não me atender, é como você pegar meu ministério e jogar no lixo. Pra que eu tô aqui? Pra que eu tô preso? Eu tô velho, eu tô preso, tô assim, cansado. Eu gerei esse cara aqui na minha prisão, ele é fruto do meu ministério. Você vai prender esse cara de novo, vai executar, vai matar esse cara? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Ponto 3. Paulo faz um trocadilho com a palavra onésimo, porque a palavra onésimo significa útil. Paulo diz assim, esse cara já foi inútil para você, mas hoje ele é útil tanto para mim quanto para você. Então ele diz, olha, hoje ele está cumprindo o significado do nome, ele está fazendo jus ao nome que ele carrega. Então Onésimo, hoje ele é útil tanto para mim quanto para você. Ponto 4. Eu envio ele como se fosse meu próprio coração. Cara, aqui o golpe foi baixo. Eu envio ele como se fosse o meu próprio coração. Pensa o apóstolo Paulo, com toda a sua autoridade, dizer para Filemon, eu estou mandando esse cara, mas eu não estou mandando ele, estou mandando meu coração. Recebe meu coração. Imagine Filemon olhando para Onésimo e olhava para o texto, e olhava para Onésimo, cara, Paulo mandou, foi o coração dele para mim. Então olha o peso a qual Paulo coloca diante desse escravo. O 5.5, eu quero que você me envie ele novamente para me servir no teu lugar. É basicamente o seguinte, pela causa do evangelho, você deveria estar aqui me servindo. Já que você não pode estar, faz o seguinte, envia ele para me servir, porque ele está sendo muito útil aqui para mim. Ele está me ajudando muito, ele está sendo meu companheiro, ele está sendo um real voluntário do reino de Deus, então envia ele para mim novamente. Ponto 6. Quero que seja com seu consentimento. Paulo deixa claro que ele não quer que seja de má vontade, por obrigação, não. Eu quero o seu consentimento. Paulo deixa claro a importância, até para sondar o coração de Filemon. Será que realmente Filemon foi encontrado pela palavra de Deus, pelo ministério de Cristo? Porque ele deveria tomar uma decisão e deveria ser com consentimento. Tudo o que aconteceu foi por providência divina. Ele está dizendo que o fato de Onésimo ter fugido e ter encontrado Paulo foi providência divina. Deus estava cuidando de todo esse processo. Ponto 7. Tudo aconteceu com ele, foi providência de Deus, já falei. Ponto 8. Ele saiu escravo e retorna irmão. Cara, isso aqui é muito pesado. Dentro do contexto de escravo, senhor de escravo, Filemon era um homem importante em Colosso. Como as pessoas reagiriam a isso? Como os outros senhores lidariam com o fato daquele homem não executar a sentença de morte?
Ao contrário de sentenciá-lo à morte, tratar ele como se fosse da família. Irmão, é muito pesado isso aqui. 9. Paulo chama Filemon de koinonos. Olha, vamos ler o 9? O 9 ele diz assim: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, velho, agora até prisioneiro em Cristo. Na verdade não é o verso 9, deixa eu ver aqui. Nada que fazer ser seu consentimento. Aqui, 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se, porventura, você me considera seu companheiro, a palavra companheiro aqui é koinonos. E koinonos é raiz da palavra koinonia, comunhão. Mas ela está ligada à sociedade. Koinonos é sociedade. É como se Paulo estivesse dizendo assim, cara, a gente não está lutando pela mesma causa? Nós não somos sócios desse negócio. Esse negócio parece uma palavra pejorativa, mas não era. Paulo está dizendo que eles servem ao mesmo reino, ao mesmo Senhor, a uma mesma causa, que é o reino de Deus e o Evangelho. Então, custa você fazer esse favor? Ponto 10. Coloca tudo na minha conta. Cara, isso aqui é pesado. Paulo está pegando toda a dívida de Onésimo, dizendo para Filemão, ei, quanto que ele te deve? Põe na minha conta. Será que eu tenho crédito contigo? Eu sou o cara que evangelizou você. Eu sou o cara que apresentou Cristo para você. Eu sou o cara que estou preso para que a mensagem que eu carrego não venha morrer. Eu sou o cara que estou me sacrificando pela causa. Faz o seguinte, você acha que ele está te devendo? Põe na minha conta. Isso aqui é muito forte. Ponto 11. Reanima meu coração, recebe... eu quero receber esse presente seu no Senhor. É meio que assim, cara, faz essa graça para mim. Dá uma fortalecida no meu coração. Eu quero receber isso de você. No Senhor, e ainda uso no Senhor porque no Senhor é pesado, é em Cristo, é por causa do Evangelho. Ponto 12, acredito que você fará mais do que estou pedindo. Cara, como se não bastasse Paulo pedir que ele não executasse a sentença sobre Onésimo, ele ainda pede, na verdade ele acredita que ele não vai fazer somente aquilo, porque Evangelho é isso, é te pedir a roupa, você dá também a capa, é pedir para você caminhar 1 milha, você caminha 10. É dar um tapa na face e você virar outra. É isso que é Evangelho. Paulo está dizendo. Eu tenho certeza, cara, que você é crente. Você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. E o 13, eu quero ir visitar vocês ainda em vida. E aí vem o verso 23 a 25, saudações finais. Lembra que no insight passado eu comentei que eu explicaria a frase que Lutero escreveu dizendo: somos todos onésimos. Lutero escreveu isso e aqui tem uma aplicação muito profunda que eu quero trazer sobre a sua vida. Nós éramos escravos, tal como Onésimo. Nós roubamos a Deus, tal como Onésimo. Não conseguimos pagar a dívida de tão alta que era, tal como Onésimo. Nós estávamos sentenciados à morte, tal como Onésimo. Nesse contexto, Paulo representa Cristo, Filemon representa Deus o Pai. É como se Cristo olhasse para Deus o Pai e dissesse assim: qual é a dívida dos meus onésimos? Qual é a dívida dos escravos do pecado? E aí a gente vê que Cristo olha para o Deus o Pai e diz assim: põe tudo na minha conta. Cara, isso aqui é a coisa mais incrível do mundo. Nós estávamos endividados, sentenciados à morte, todo em pecado. Cristo olhou para o Pai e disse: Pai, qual que é a dívida? Faz o seguinte, põe tudo na minha conta. Ou seja, de fato, somos todos onésimos. Que a gente possa encerrar esse livro Insight da Prisão, tendo muito claro em nossa mente a redenção, o preço que foi pago por nós. A história de Onésimo é a história de todos nós, de pessoas que não mereciam, de pessoas que roubaram a Deus, de pessoas que deixaram uma dívida insuportável, uma dívida infindável, mas que Cristo, olhando para nós, escravos, sem merecer nada, nós só merecíamos a morte. Cristo, assim como Paulo, olha para nós e diz: eu vou chamar essa galera para minha família. Cara, você tem noção disso? Um escravo que se torna da família. Essa é a nossa história. No final, de fato, somos todos onésimos. Que Deus possa abençoar
o seu ano, que 2022 seja um ano que você se derrame ainda mais em conhecer a Deus através da Bíblia Sagrada. Espero que esse conteúdo todo possa abençoar você. Se você ainda não consumiu todo o conteúdo aqui da plataforma, é só você aproveitar a nossa playlist. Tem aí todos os insights que a gente postou aqui para vocês online. Então pega o seu livro Insight da Prisão, volta lá, faz uma retrospectiva em quais foram os principais textos que marcaram a sua vida durante o ano de 2021 e para que isso venha a ser fixado no seu coração, para que você comece um 2022 cada vez mais apaixonado pela palavra de Deus. Então, a gente se vê em 2022 e fique aí com o Insight da Prisão na carta de Paulo a Filemão. Deus abençoe.